Você poderia comentar como o estudo dos 99 nomes e mais as exortações que Al-Ghazali faz no livro podem nos aproximar de Allah? Veja, isso pode nos aproximar de Allah de pelo menos duas maneiras. Primeiro, ampliando o nosso conhecimento dos atributos divinos. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele falou para a gente, olha, não meditem na essência divina, meditem nos seus atributos. Por quê? Porque os atributos são meditáveis. Quando a gente fala meditar aqui, a gente não está falando de meditação transcendental, nada disso, né? A gente está falando de aplicar o seu intelecto, o seu raciocínio, tá? Sobre aquilo lá. Então, assim, os atributos são meditáveis, ou seja, o Ar-Rahman. O que significa dizer que Deus é um infinitamente bom? De que maneira eu posso afirmar isso de Allah? De que maneira... Vamos tentar ver alguns sinais de que isso é fato. Na medida em que você faz isso com regularidade, naturalmente o seu conhecimento, nem que seja o seu conhecimento racional de Allah, vai aumentar. E esse conhecimento racional, na medida em que ele aumenta e é acompanhado de oração sincera e desejo sincero de conhecer, Allah pode te dar aberturas, ele pode te dar intuições que façam aumentar o seu conhecimento, tá? Aumentando o seu conhecimento de Allah, aumenta necessariamente o seu amor por ele. Tá? E aumentar o amor significa aumenta a tua vontade de querer seguir as ordens dele, de respeitar os ditames dele, né? Então, quer dizer, tudo isso são coisas que podem nos aproximar de Allah. E de que maneira que a gente procurar ou se esforçar para se revestir daqueles atributos pode nos aproximar de Allah? Na medida em que a gente vai procurando se revestir daqueles atributos, na medida em que isso nos é possível, veja, nós estamos nos aproximando não de Allah, gente. Allah é inaproximável, gente. A distância entre ele e a criatura é infinita, intransponível. Na medida em que eu procuro me revestir daqueles atributos, eu estou me aproximando da minha perfeição própria. E eu me aproximar da minha perfeição própria significa eu me aproximar da minha felicidade. Porque a minha felicidade é que eu seja tudo aquilo que eu posso ser. Tudo aquilo que tem de bom em mim e que eu posso ser. Então, na medida em que eu vou procurando me revestir dos atributos de Allah ou de atributos semelhantes aos atributos de Allah, eu me aproximo da minha perfeição própria e assim o meu conhecimento aumenta, a minha vontade se purifica, as minhas ações melhoram e tudo isso me aproxima de Allah. Me aproxima de Allah já nessa vida, na medida em que o meu conhecimento dele pode aumentar graças a isso, e vai me aproximar de Allah na outra vida, porque lá no paraíso nós vamos ver Allah. Ujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Naquele dia os rostos estarão brilhantes, olhando para o seu Senhor. Então nós vamos ter a visão de Allah na outra vida e não há aproximação maior do que essa. Tá? Então, inshallah, esse estudo pode nos aproximar de Allah, assim como todo estudo sincero da religião e toda tentativa sincera de você seguir as normas, e não só seguir as normas exteriores da religião, mas você procurar moldar o seu interior pelos atributos do profeta, sallallahu alaihi wasallam, que foi aquele que, de maneira mais perfeita e de maneira mais plena, realizou a perfeição humana. Né? E não só a perfeição humana, ele realizou a perfeição de toda servidão, de toda criatura.